Seja bem-vindo ao nosso multicanal Quero Me Cuidar. Por aqui nós vamos falar de saúde e bem-estar com uma visão sistêmica envolvendo vários profissionais da área da saúde, mediado por mim, Lu Lima. Para quem não me conhece ainda, sou jornalista, mestre em comunicação e pesquisadora em informação e saúde. Seja bem-vindo. Quem não se inscreveu ainda, já se inscreve para toda vez que entrar um vídeo novo, toda semana tem novidade aqui, você já receber a notificação. E o meu convidado de hoje é o Dr. André Félix, especialista em dores crônicas. Seja bem-vindo, Dr. André, e já começa explicando pra gente aí na sua trajetória médica, como que você... O que te motivou a se especializar em dor, que é algo que ninguém gosta? Verdade, ninguém gosta. Lu, que prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Um prazer poder estar aqui no Quero Me Cuidar. E vou contar um pouquinho da minha história. Vou contar que eu fiz a faculdade de medicina e logo após fiz anestesiologia. Entretanto, aí que as coisas começaram a acontecer até eu entender o meu propósito. Porque eu comecei a ter dor. Isso em 2009. E fui buscando os caminhos do tratamento da minha dor e eu não tinha as respostas que eu buscava. Que todo mundo tem uma dor, você quer tomar um medicamento, fazer algum procedimento e a dor simplesmente sumir. Entretanto, isso não aconteceu comigo. Então eu passei uns 2 anos mais ou menos com muita dor e não tinha nenhum tratamento específico para mim. Foi quando eu me lembrei que durante a minha residência, durante a minha formação, eu tive um contato com uma especialista em dor da USP de Ribeirão Preto. E a partir dali que eu falei assim, poxa, eu vou buscar estudar dor para eu me tratar. E acredito que existiam outras pessoas na mesma situação. Então a trajetória começou em 2011, foi quando eu fui buscar essa especialização em dor pelas minhas próprias dores, que era uma dor na região lombar. Que bacana e que legal você falar de propósito. Como é bom a gente ver quando o médico se toca por um propósito, mesmo que seja pela dor. E já que você falou de dor na lombar aí, dor não é tudo igual, né? No lugar. E quando a gente fala em dor crônica, que é a sua especialidade, aí tem a dor aguda, tem a dor pontual. Explica pra gente esses tipos de dores, assim, essa base. Dor aguda é um alerta. Ou seja, você pisou num prego, você tem uma dor, e essa dor ela tem uma função fisiológica muito importante, que é te defender de algo que te ameaça a vida. Então a dor aguda ela é imprescindível, inclusive existe síndrome que o paciente não sente dor e ele tende a morrer muito cedo. A dor crônica ela já perde essa função, a dor crônica já é uma dor patológica, já é uma doença por si só. Então, por questões temporais, eles classificam a dor crônica como aquela dor que passa por um período maior que 3 meses. Isso seria uma dor crônica. E essa dor crônica ela pode estar em qualquer parte do corpo, desde uma dor de cabeça, uma dor de coluna, como uma dor no corpo inteiro. Então a dor crônica é uma dor que passa de 3 meses, passa do período natural de cura de uma determinada doença. E o mais importante que deve ser deixado é que a dor crônica ela não é um sintoma de que algo está machucado. Muitas vezes aquilo que originou a dor, ela já nem existe mais. A dor crônica ela é uma doença por si só, como é o diabetes, como é a pressão alta, como é qualquer outra patologia crônica. Então a dor crônica é uma doença. Que legal você colocar isso, porque são coisas distintas, então. Se a gente fala de uma dor aguda, uma dor não crônica, é de certa forma, um alerta que está acontecendo algo. Perfeito. Essa é a diferença. Dor aguda está acontecendo algo, tem algo de errado. O corpo está gritando ali. É um alerta. Oi. Vem olhar que tem um trem errado aqui. A dor crônica não, ela já é multifatorial. Porque nós somos seres de autocura. Nós desde cedo machucamos e saramos. Se você tem um machucado e esse machucado não sara, há algo por trás que o impede de sarar. E quando a gente fala em saúde, a gente fala, pelo menos creio eu, que nós somos seres de corpo, mente e espírito. Então se nós temos algum problema nesse tripé, você começa a ter um problema num todo, você desestrutura. Então muitas vezes esses problemas de saúde que tem, eles vêm por uma falta de saúde. Nós temos um sistema que nós falamos assim, o sistema de saúde, né? O sistema de saúde do Brasil, por exemplo.
Mas no fundo não é bem um sistema de saúde, é um sistema de doença. Não se busca muito tratar saúde, e sim se busca tratar doenças. Não se busca muito tratar doentes, e sim tratar a doença do doente. E foi exatamente por aí que surgiu a minha situação. Foi quando a minha ficha foi caindo, porque apesar de ter uma especialização na USP, ter corrido em outras especializações do modelo biomédico clássico, o que é isso? Ou seja, é um modelo que você tem uma queixa, eu te dou um medicamento, ou eu te dou um tratamento específico. Mas, no fundo, foi aí que eu comecei a ver que comigo também não funcionou. Aí foi quando eu fui entender e buscar esse conhecimento mais amplo, na importância dessa integração de mente, corpo, espírito, mas no corpo vamos colocar na parte metabólica, na parte do funcionamento do orgânico, né? Como o nosso corpo responde a cada coisa, as reações químicas que ali existem. Fui buscar a importância da alimentação, fui buscar a importância do sono, ou seja, o equilíbrio como tudo deve existir, né? Por quê? Se eu for falando aquilo, eu vou falando, porque vai surgindo uma ideia atrás da outra, a gente vai linkando e vai pensando, né? Que é a visão sistêmica e integrativa do corpo, mas aí quando fala em dor, se a dor crônica, ela não tem essa causa específica, ela é... Muitas vezes. Algo ali a doença. E aí, o que faz? Como que resolve? Se eu não tenho uma causa específica, eu tenho mais de uma causa. Certo? Legal. Então, se eu tenho mais de uma causa, eu tenho que atuar em mais de uma ponta. Então, o tratamento de um paciente com dor crônica, observe bem o que eu falei agora, o tratamento do paciente, não da dor. Ele inclui o tratamento da dor. Entretanto, eu tenho que ver o paciente. Eu tenho que entender como é que estão os pensamentos, a mente desse paciente. Se ele é um paciente depressivo, se ele é um paciente ansioso, porque isso influencia no processo. Como nós pensamos de nós, é a nossa relação com o nosso mundo, é a nossa relação com o nosso corpo. Se agora você traz uma emoção positiva na sua mente, você automaticamente tende a se sentir melhor. Se você traz uma emoção negativa, um pensamento de uma situação ruim que você viveu, automaticamente você tende a ter um momento pior. Às vezes você pensou no namorado que foi uma noite incrível, você tem até umas questões no burburinho, né? no estômago, saudade e tal. Ou seja, os nossos pensamentos geram em nós respostas orgânicas, né? Então é importante entender a mente. E daí o corpo também, ou seja, o que você se alimenta do seu corpo, né? Como é que é a sua alimentação. Isso é tão importante. E acredito que no Quero Me Cuidar, você vai falar demais sobre alimentação aqui, porque isso é a base de qualquer tratamento do ser humano. Você vai falar tanto aqui de exercício físico, né? Como é que você vai ter saúde se você não tem um condicionamento, um cuidado com a sua parte física, né? Que saúde é importante, Lu. Já vou linkando, tá, Lu? Vai linkando, vai falando. E você pode me cortar. Saúde é bem-estar físico, mental e social, pela OMS. Eu coloco na minha ainda espiritual, porque eu tenho minha parte da minha espiritualidade que eu creio ser tão importante quanto. Então, se saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, observe bem, você pode ter saúde e ter uma doença. É um estado. Como você pode não ter saúde e não ter doença, ou ter doença. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a gente pode ter um estado... Você pode estar com uma determinada doença e ser saudável. E ser saudável. E existem muitas pessoas que têm um câncer, por exemplo, e têm uma saúde, uma condição de executar tudo o que ela precisa, tudo que ela deseja, determinado por ela nas condições que ela tem de física, mental e social. Ela é uma pessoa saudável. E o que é mais interessante, pessoas saudáveis tendem a responder muito melhor a tratamentos do que pessoas que não têm saúde. Bacana. Isso a gente traz para a dor. Ou seja, não há como tratar uma dor crônica se você não for em todos os pontos. É isso? Eu acho que a chance de sucesso cai bastante. Legal. E como é que foi o seu caminho para resolver o seu problema na lombar que você não conseguia resolver de jeito nenhum? Então, eu parti para a dor e fui entender muito sobre o tratamento clínico, aprendi muitas medicações, que são fundamentais. Né? Tem a sua importância, a gente não exclui a medicação. De forma alguma, tem a sua importância. Entretanto, não foi suficiente. Então, fui me especializar em procedimentos intervencionistas. O que é isso? Aprender a colocar agulhas
em diversas partes do corpo, em cima de nervos específicos que conduziam, teoricamente, a dor. Bom também, funciona muito bem. Eu posso queimar, tem a possibilidade de queimar, por exemplo, os nervos que saem de um joelho e esse joelho parar de doer. Mas só isso também não adianta. Também não resolvia, que eu fiz alguns na minha coluna e mantinha a dor. Ia melhorando, entretanto, tinha alguns. Depois eu fui me especializar um pouco em implantes de bomba de morfina que a gente coloca, isso eu não cheguei a fazer em mim, coloca um catéterzinho dentro da medula, dentro do saco dural, e ele fica liberando morfina de forma, ou outras drogas, de forma contínua. Aquelas dores bem... que são a gente usa muito os implantes da morfina, mais para os casos mais terminais. Mas como tem esses pacientes no consultório, existe essa possibilidade, apesar de hoje utilizar bem menos, ou praticamente não utilizar. Na equipe eu tenho profissionais que acabam utilizando em alguns casos bem específicos, porque nós temos outras ferramentas mais interessantes. Entretanto, quando eu olhei para minha filha de 2 anos e eu queria brincar com a minha filha, eu já tinha 3 anos de dor, tratando de pacientes com dores. 3 anos de dor. Sendo médico. Sendo médico. Na realidade, 5 anos de dor e 3 anos especialista. Olha que coisa, né? 3 anos de especialista, 5 anos de anestesiologia. Já estava no mercado. E eu fui pegar minha filha no colo e eu não conseguia pegar. Não conseguia sequer sentar ao chão para pegar minha filha. Eu falei assim, putz, tem um trem de errado. Eu já sou especialista, sei colocar agulha quase todo pedaço de corpo, já coloco bomba, eletrodo na coluna e não melhora. Deve ter algo a mais. Foi aí que começaram a vir outras situações, que eu comecei a trazer para a minha prática os conceitos do livro. Porque a literatura é linda. Ela fala assim, não, nós temos que tratar o ser humano no modelo biopsicossocial. Só que na prática isso não é muito feito. Foi daí que surgiu, inclusive, um hospital dia no Estado do Espírito Santo, que é a Relive. Ou seja, vamos tratar o indivíduo como um todo. Foi aí que eu comecei a olhar para mim e entender o meu processo de adoecimento, que é uma outra coisa. Olha que legal, entender o processo de adoecimento. Exatamente. Ou seja, eu não acordei com a dor na coluna. Não, mas eu acordei e senti a dor na coluna. Tá bom, mas não foi ali que o problema surgiu. Foi do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. Eu construí aquilo. Como assim? Eu fui para São Paulo me especializar em anestesiologia. Até ir para São Paulo, eu malhava, eu tinha uma alimentação super regulada. Na realidade, cheguei lá, tinha até uns apelidos que tive de um cara muito saudável, um corpo muito bacana. Teoricamente estava tudo certo. Tudo certo. Entretanto, quando eu caí na residência, eu abandonei o meu cuidado. É até um pouco... Muitos médicos fazem isso, é muito comum. Aí pelo excesso ali, né, de eu vou trabalho. Contar alguns segredos nesse podcast, assim. Porque eu comecei a fumar. Então, eu comecei a fumar 2 maços de cigarro por dia. Não tinha água. A gente pensa que é meio quase imortal, né? Eu não tomava água, tomava Coca-Cola. Quando eu vi ali na rotina, loucura, era só Coca-Cola. Era Coca-Cola, cigarro e trabalho. Essa era a minha vida. Cheguei a trabalhar 18 dias direto, de manhã, de tarde e de noite. Dormia no hospital ali, os horários de folga. Essa era a minha vida. Ou seja, eu adoeci com o problema de coluna em 2009? Não, eu passei por um processo. Aí eu gosto muito da medicina oriental. Medicina chinesa, né? Exatamente. Que ela fala do processo de adoecimento. Que você começa primeiro perdendo um pouco a sua energia. O que é isso? Você começa a ficar fadigado, cansado. Depois você começa com a parte metabólica. Uma dor aqui, outra ali, um sono mal dormido, às vezes uma sensação de enjoo, às vezes uma diarreia, uma dor de cabeça, até haver a consolidação estrutural cristalizada da doença. Então, em 2009, foi o fim do processo de adoecimento. Então, para reverter um processo de adoecimento... Aí você foi entender que só a agulhinha, só a morfina, só o remédio... Eu ia ter que tatuar na causa. E a causa, ela precede tudo isso. Ou seja, eu preciso ter qualidade de vida, promoção de saúde. Por mais dinheiro que você tenha, Lu, você não compra saúde. Você pode ter dinheiro e ter... Dinheiro não falta, mas saúde você não consegue comprar. E nós temos muitos exemplos aí pelo mundo. Até por conta dessa essência, né, que é multi. E é muito legal você colocar essa questão de entender o processo da dor, do adoecimento, porque eu vejo que às vezes
quando as pessoas tomam a dor para si, eu tenho fibromialgia, eu tenho enxaqueca, eu tenho isso, ela toma para si aquilo como se fosse dela, toma posse daquilo, que ela sequer consegue entender ou até acreditar que existe esse processo de adoecimento. Isso impede muito as pessoas de conseguirem se livrar da dor? Creio eu que totalmente. Nós vamos para a questão da crença agora. O sistema que eu digo é o sistema que hoje mais é praticado, que é o modelo biomédico clássico. Que nós temos uma indústria farmacêutica muito forte, nós temos uma escola que ainda se foca muito em doença. Então, esse paciente, quando ele vai ao colega, o colega faz o melhor por ele. Eu não tenho nem dúvida dentro do nisso. recurso que ele tem. Eu não tenho nem dúvida. Ninguém quer mal para ninguém. Ele faz o melhor para ele. Só que esquece do princípio mais básico, que é você cuidar da saúde. Então fica muito cuidando da doença. Então o paciente ele fica indo de profissional a profissional e com um foco muito voltado para a doença, esquecendo o doente, né? Aquilo que nós falamos. Esquecendo que essa pessoa ela tem convívio social, esquecendo que essa pessoa, que a alimentação dela faz diferença, esquecendo que o sono está interligado, esquecendo que os pensamentos fazem parte de todo ser, né? Então acaba deixando isso de lado e acaba que a doença não melhora. Por quê? A raiz da doença muitas vezes está nisso. Lógico, existem fatalidades. Nem tudo é assim. Às vezes você está caminhando de carro, sofre um acidente e aí é uma fatalidade. Mas de um modo geral o processo de adoecimento ele é um pouco diferente. Ele é longo, ninguém amanheceu daquele jeito. E aí voltando lá na sua dor na lombar, e aí como foi essa, digamos, virada de chave ou esse início do processo de resolver? Você tinha que resolver essa situação, né? Tinha que brincar com a minha filha. Obeso. Chegou a ficar obeso, então? Pô, fui para 108 quilos. Tava obeso. Eu tô acabando de finalizar um livro agora e eu conto um pouco dessa história. Quando eu fui para a residência, eu tinha 96 quilos, mas eu tinha 8%, 7% de gordura. Ou seja, era um corpo forte. Abandonei tudo isso. Eu sei que tem um educador físico que vai falar daqui a pouco. Ele pode falar melhor sobre isso. E fui para 108 quilos e com um percentual de gordura muito alto. Então, obeso, tabagista, estressado, uma bomba. Então, onde começou o processo? Falei, eu preciso buscar outro conhecimento. E eu fui para uma outra prática que hoje eu agrego esse conhecimento nos meus atendimentos, que é a prática que eles chamam de integrativa. Eu gosto de chamar de funcional, porque é por onde funcionam as coisas. Então, eu fui buscar o conhecimento um pouco da ortomolecular. E fui entender um pouco sobre o metabolismo, e entender como os nutrientes são importantes, entender como a alimentação é importante. Então fui juntando esse quebra-cabeça. E dali também fui partindo para outras áreas, que cheguei na hipnoterapia, que é uma área que eu fui entender um pouco mais sobre a mente. E tudo isso fui juntando, e hoje fica mais fácil olhar para o ser humano de uma maneira mais integral, ou seja, de uma maneira mais como um todo. Lógico que existe ainda muito conhecimento, mas foi daí que eu fui buscando para resolver os meus problemas, juntando desde os tratamentos clássicos às mudanças de hábito que são imprescindíveis. Ou seja, se você não tivesse ido por esse caminho, você não ia ter conseguido resolver sua dor na lombar. Possivelmente eu teria precisado de ajuda para subir as escadas aqui hoje. E legal, às vezes a gente falando assim de uma forma, digamos, teórica, para uma pessoa ali que está com uma dor crônica ou tem algo, né, que a perturba ali, fala, mas como que eu vou cuidar desse monte de coisa ao mesmo tempo? Dá um exemplo, doutor André, na prática, até da sua vivência mesmo, como que de fato tudo isso, o micronutriente, a atividade física ali, a pessoa realmente consegue ir trabalhando ao mesmo tempo tudo e de fato vendo essa dor melhorar? Como que é isso na prática? Eu queria que você desse um exemplo. Eu vou te contar uma história, porque é o seguinte, para quem está em casa também nos acompanhando, nós vivemos num mundo do imediatismo, da busca do prazer imediato. Ou seja, o celular hoje é o maior exemplo disso. A maior parte das pessoas usam o celular porque tem alguma gratificação ali, está vendo a história dos outros, a história
da vida alheia, que muitas vezes só mostra ali as coisas positivas e entretendo a mente. Então, essa resposta imediata ao prazer que nós estamos sendo condicionados nesse novo momento de vida, ele atrapalha um pouco, que impede a pessoa de ver que ela precisa de ter um trabalho para construir o resultado que ela busca. Na prática, quando você chega com esse monte de informação, você precisa melhorar seu sono, intestino, fazer exercício, para ele, putz, eu não consigo nem andar, como é que eu vou fazer isso? Né? Mas só que é o passo a passo. É olhar onde você quer chegar. A partir dali, você vai inserindo vagarosamente as coisas que precisam ser inseridas. Ou seja, você tem um objetivo, você vai pegando esses objetivos dividido em pequenas metas, e nessas metas pequenas e que você possa alcançar, você vai melhorando. Por exemplo, hoje atendi um paciente com dor generalizada, fadiga, distúrbio do sono, intestino ruim. Lógico, eu oriento tudo que precisa ser feito, mas só que existe um processo. A primeira coisa a mexer, vamos começar um pouco com a alimentação. Vamos entrar com as medicações que vão te aliviar o seu processo de dor. Entra com alguns nutrientes para melhorar um pouco, tem uma organelazinha dentro do corpo que é responsável pela produção de energia, que é a mitocôndria. Então vamos nutrir essa mitocôndria. Então você começa a melhorar a dor, diminui um pouco, se dá mais um pouco de energia, ajuda o paciente a entender o processo. E nesse entendimento ele vai passo a passo. Então é um processo de médio e longo prazo em que ele vai diminuindo a dor e melhorando a saúde. Isso tem que ser passo a passo. Não dá para pensar que se ele vai acordar no outro dia com a vida renovada, a vida nova. Agora estou como eu era há 10 anos atrás. Não é assim. Então nós temos que ter metas bem atingíveis, pequenas, assim, eu costumo assim, mire na lua para ver se atinge as estrelas, né? Mas nós vamos devagar, Show. E sempre. E quando a gente vê esse pós-pandemia, a gente vê pelas pesquisas que aumentaram os casos de dor, sobretudo as crônicas, aumentaram os consumos de medicações. E aí, o que você acha que está por trás disso? Foi simplesmente uma pandemia ou é uma tendência mesmo mundial? É como se assim, porque eu vejo que existe um paradoxo. A gente cresce nas possibilidades, vendo você falar, cara, então tem jeito, tem solução. Mas se tem solução, se tem jeito, por que os números aumentam? Os casos. Boa pergunta. Por que os números aumentam? Porque as pessoas também não modificam tanto a vida assim, né? Creio eu. Né? Nós temos que tomar atitudes. As possibilidades estão aqui. As informações você está aqui levando para o público em casa. Creio eu que vão ser cada dia informações muito ricas e que elas devem ser aplicadas. Se a informação, conhecimento sem ação, ele é completamente inútil. Falaram que conhecimento é poder. Eu costumo dizer que conhecimento é poder em potencial. Isso aí. Ou seja, ele só passa a ser poder de fato se esse conhecimento for executado. Ou seja, se a pessoa sabe, isso não é para todos, eu quero deixar claro também que cada ser humano é único, mas vou dar alguns exemplos. Se o leite faz mal para ela, poxa, se ela continua tomando leite, ela vai continuar com o problema. Se o glúten faz mal para ela, se ela continua comendo glúten, vai continuar com o problema. Se ela não tomar ações para mudar a sua vida, ela não vai ter resultados diferentes. Na pandemia, ela mexeu muito com a mente, né? E voltamos nas questões mentais, como é importante ter uma boa saúde mental. Precisamos de exercício, assim como você exercita seu corpo, você exercita sua mente. Então nós precisamos ter cuidados com a mente. E nessa pandemia, eu acredito que o que houve de explosão foi exatamente a saúde mental que puxou muito para baixo. Pessoas enclausuradas, com muito pânico e medo, e acompanhando muito de perto as notícias de televisão. E você, jornalista, notícia boa não dá ibope. Notícia triste atinge muito mais, até porque a maior parte das pessoas são movidas pelo medo. Nós temos 2 sentimentos básicos que nos conduzem: o prazer ou a fuga da dor. E de um modo geral, a fuga da dor é muito mais forte que o prazer. Então, se eu noticio coisas que geram pensamentos voltados para a dor,
eles vão ter muito mais impacto que as coisas positivas. Não, André, não é bem verdade. Não, é verdade. Se você parar para pensar na sua vida, você vai tender a guardar muito mais as emoções negativas do que as emoções positivas. Se você está de dieta e você resolve comer um chocolate, o prazer do chocolate vai existir. Óbvio que vai. Entretanto, o remorso por ter comido o chocolate vai durar, às vezes, dias. E o tempo que você ficou sem ele. Poxa vida, então a emoção negativa ela tende a perpetuar, né, mais fortemente do que a emoção positiva. Então, nessa pandemia, nós tivemos algumas questões, e creio eu, muito voltado para a saúde mental, levando ainda em conta o que tirar as pessoas das práticas das atividades físicas, que tirar as pessoas dos convívios sociais, que é imprescindível para a saúde. Então, juntou tudo isso, fez um boom. É como se entender esse processo requer, né, essa questão emocional, de aceitação, e agir também esse primeiro passo, fazer tanta coisa ao mesmo tempo, é como se fosse um desafio. Foi legal você falar dessa questão da medicina oriental, porque também a cultura que a gente se vive, às vezes a gente coloca a responsabilidade ali só no indivíduo, ele que não quer, ele que não gosta, mas é um desafio diário, né? Como é que você faz isso com seus pacientes, para eles darem conta de tantas mudanças? Você só consegue julgar aquilo pela sua ótica. O que é muito complicado o paciente que está numa situação que você nunca viveu e você simplesmente julgá-lo naquela situação. E muitas vezes você acaba até dificultando, que é uma pessoa muito sensibilizada, que está passando por problemas muito complexos. Com certeza ela não está feliz. Ela não está feliz em não ter uma noite de sono, ela não está feliz em não conseguir ter um convívio social, ela não está feliz. Sentindo dor. E sentindo dor ainda, né? Eu tô até esquecendo da dor, ainda sentindo dor ainda. Ou seja, ela está sentindo dor. Mas a pessoa que nunca viveu aquilo, e é uma pergunta muito dos pacientes, quando eles estão com a família deles, falam assim, poxa, ninguém me entende. E eu já te digo para você, ninguém vai te entender, porque ele nunca viveu o que você vive. Não tem a sua dor também. Não, né? Tem a sua dor. Então, é também você querer demais que a outra pessoa te entenda. E às vezes há muito isso. Eu queria tanto que meu marido me entendesse, que minha filha me entendesse. É muito difícil você explicar para um peixe o que é viver fora d'água. Ou seja, você só consegue entender aquilo que você viveu. Fora isso, tudo fica meio num universo meio distante. O que eu costumo dizer é, cuide da sua vida, né? Que se você é o ser mais importante para você, começa a desviar um pouco dessa atenção, dessa busca, dessa compreensão do outro em relação a si. Simplesmente busque se melhorar. E você tomando ações simples do dia a dia, que eu tenho certeza, Lu, que eu perguntar para qualquer um em casa que está nos acompanhando, que ele sabe quais são as coisas que o fazem mal, ele é capaz de fazer uma lista gigante. Nós sabemos o que nos faz mal. Nós temos o nosso subconsciente ali falando o que não faz mal. Tudo no fundo sabe. Sabe que faz mal. Algumas coisas, lógico, você vai descobrir com o tempo, né? Você vai descobrir com a busca do conhecimento. Mas você tem dentro de si o tempo inteiro algo, o seu outro eu falando assim, poxa, isso faz mal, isso faz mal. Eu, pelas minhas questões religiosas, eu costumo dizer que o Espírito Santo está ali o tempo inteiro falando assim, poxa, esse caminho não é legal. Um anjinho capetinha. E você acaba indo pelo caminho, às vezes, o outro, e vai colher, sem dúvida nenhuma, as consequências. Tudo que se faz nessa vida, você vai colher. A vida é uma eterna plantação. Você planta e colhe, planta e colhe. E muitas das vezes não é fácil, né? Nem e é legal você colocar até o seu exemplo aqui, como médico, que tinha uma dor difícil, mesmo estudando ali, não conseguia. Tinha as questões que você identificava, como você falou, você sabia que o cigarro te fazia mal, que a obesidade, que o seu hábito, o seu estresse, e com certeza não foi do dia para a noite, né? Não foi fácil. Como que foi isso? Porque te ajuda também a entender o seu paciente. Na minha percepção ajuda bastante, mas o que mais me traz é muito difícil, seria muita arrogância eu achar que eu entendo o meu paciente. Eu costumo dizer que eu respeito cada um naquilo que ele me traz. Eu acho que isso já basta. Okay. Né? Que eu, respeitando e sabendo que o que ele me fala é real, isso já me ajuda a conectar com ele e passar um pouco da minha informação. Eu costumo dizer que é muito simples você viver sem dor. De verdade é simples. É só fazer o que tem que ser feito. Olha. Agora, não é fácil.
Porque toda mudança ela é complicada. Você sair do que costumam chamar aí de zona de conforto, que nada mais é a zona que você vive, que muitas vezes nem é tão confortável assim, ela, de certa forma, ela traz uma insegurança, ela traz uma mudança. Então, isso acaba sendo um pouco, digamos, difícil, mas é simples. E se você perguntar se tem muitos pacientes com dores praticamente ou sem nenhuma dor, tem. Desde que ele tome as ações que ele deva tomar. Os resultados devem ser incríveis, né? É gratificante, né? É muito gratificante você ver uma pessoa que não tinha nenhuma qualidade de vida. A gente utiliza na clínica questionários que avaliam saúde. E nós vamos acompanhando esse paciente, a evolução dele na saúde. Então você vai vendo pessoas que não tinham saúde, voltando a falar de saúde, bem-estar físico, mental e social, e eles começam a ter saúde normal, apto para realizar tudo que eles desejam realizar. E às vezes fica com alguma dor. Entretanto, essa dor já não impede de mais nada. Ele segue a vida dele. Né? Porque muitas vezes é aquilo que nós falamos do processo do adoecimento. Às vezes já está muito cristalizado. Então, a partir desse momento da cristalização, é muito difícil reverter o processo por inteiro. Mas, sem dúvida nenhuma, você consegue melhorar a condição. Show. E isso é muito legal. No seu processo, André, teve uma virada de chave, assim, alguma coisa que aconteceu que você identificou ou não? Foi mesmo aos pouquinhos ali, o cigarro? Como que foi isso? A virada de chave, quero me cuidar é ótimo. E a água é melhor ainda. A virada de chave foi quando eu olhei para minha filha. Eu não conseguia pegá-la no colo. Eu falei, eu tenho que tomar algumas ações. E com o passar do tempo, eu fui adquirindo conhecimento. E esses conhecimentos eu fui aplicando na prática. Agindo. Exatamente. Ou seja, me falava assim, poxa, olha só, você tem que... Antes falava, pô, você tá obeso. Pô, mas eu nem me achava obeso. Sério. Eu olhava no espelho, achava até que estava mais ou menos, entende? Mas eu falei assim, putz, eu ia fazer o exame, pô, realmente, o índice de gordura tá lá em cima, tá alto. Então eu comecei, eu tenho que fazer uma dieta. E eu sou um cara meio agressivo, vamos dizer assim, nas minhas ações, agressivo no sentido positivo. Eu sou um cara que vou lá e faço. E eu comecei com uma dieta cetogênica para dar uma desinflamada bem grande. Então ali eu já perdi 20 quilos e depois eu fui reconstruindo as questões físicas. Não estou dizendo que é para ninguém fazer dieta cetogênica, tá? Procure um nutricionista e o seu médico. Eu estou falando do meu. Mas para mim foi muito importante, porque só com a dieta eu já tive um up muito grande. Olha. Aí eu comecei a fazer para voltar para o exercício físico, prática regular. Comecei a depois melhorar a alimentação de forma equilibrada e onde entrou também os nutrientes. Aí eu comecei a ter um up e eu já estou com 40 e alguma coisa, então eu comecei a fazer alguma reposição também de hormônio a partir dos 34, 35 anos. Reposição de hormônio não é anabolização, é simplesmente manter as taxas de forma mais próximas ao normal, e foi juntando tudo isso. E aí fui evoluindo. A decisão foi mais ou menos em 2015 da mudança. Demorou uns 5 anos para eu estar praticamente sem dor. Hoje eu não tenho dor. Se eu falar que eu lembro dela, eu vou lembrar uma vez por mês se eu for fazer alguma coisa muito diferente do que eu costumo fazer. Ou seja, de fato, na lombar você não fez nada, né? Não. E tem muito Não, isso, eu fiz, né? sim. Não, eu fiz muita coisa. E depois eu fiz sim. Além dos procedimentos intervencionistas, da alimentação tal, eu trabalhei também com terapias regenerativas. Teve algo local também. Teve também, ou seja, o tratamento local ele é muito importante. Eu trabalhei com BMA. BMA é aspirado de medula óssea. A gente tira sangue da medula óssea e injeta nas regiões que está com problema. Trabalhei com proloterapia, que é uma terapia regenerativa também, que a gente estimula o tecido local a melhorar a sua qualidade. Então você pega um ambiente bem nutrido, equilibrado, e um estímulo local de regeneração, esse estímulo responde melhor. Fechou. Você fecha, né? Então foi essa trajetória, assim, de um modo geral, foi por aí. E até hoje vem fazendo ajustes para ter uma vida com mais qualidade. Até porque eu trabalho bastante. Manter
manter. Mas o manter é uma coisa interessante, né? Porque o manter dá uma ideia de estar parado, né? Não. Se mantenha, né? Se mantenha. Tudo que você repetir. É manter se executando, buscando a melhora, né? Buscando cada vez estar um pouquinho melhor do que ontem. Acredito que você trouxe o manter nesse sentido, né? Sim. Manter, ou seja, manter-se melhorando, manter-se ativo, manter-se se alimentando bem e cada vez melhor, manter-se fazendo exercício físico e cada vez mais dentro de uma condição para ser um ser humano não atleta, vamos dizer assim. Manter as questões que trabalham a saúde mental, manter evoluindo a sua capacidade interior de concentração. Inclusive eu gosto de praticar o mindfulness, que é uma terapia muito legal para o aqui e agora, né? E é isso, é manter-se melhorando e levando o que é mais importante, porque eu acredito que o ser humano, ele vem ao mundo com algum propósito. Nós nascemos para fazer algo para nós, sim, mas em especial ao outro, esse transbordar na vida de alguém. E se você for ver, a natureza ela é muito assim, né? Se você vê a macieira, por exemplo, ela não produz maçã para ela produz maçã para outro. Se você vê o sol, ele ilumina, não é para ele ilumina para dar vida ao mundo. Então, eu creio que nós, seres humanos, não estamos aqui para fazer algo só para nós. Então, você vai juntando tudo isso e derramando, transbordando na vida de alguém, de alguma maneira, como você está fazendo aqui agora, levando tantas informações, você está próximo ao seu propósito. Estando próximo ao seu propósito, você está no estado de mais felicidade. E isso vai deixando a sua vida mais robusta. E, sem dúvida nenhuma, as doenças tendem a ser mais frágeis perto de uma pessoa mais dentro do seu propósito, perto de uma pessoa mais feliz. Você fica mais forte. Tendo saúde, você fica mais forte para combater suas doenças, seus males. Que aula, né? Que aula. Que aula. Que aula, que inspiração. Ouvir aí algo que a gente é tão comum para tantas pessoas. É uma dor que muitas pessoas têm. A gente vê que os números são alarmantes. E quando a gente vê um caminho que a gente possa conseguir que essas pessoas queiram, né? Quero me cuidar, não é à toa. A gente sabe a importância do querer e, como você colocou aqui, do agir. Dá vontade de ficar o dia inteiro aqui, que é muita aula. Queria que você fizesse aí as considerações finais aí pra gente estar fechando. Mas, vou te convidar várias vezes aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. Porque, se você olhar, Lu, nós não falamos pouco de dor, né? Isso que foi o mais legal, isso que me despertou mais, porque até dentro da minha pauta aqui, queria perguntar umas coisas específicas, mas eu acho que isso que ficou mais legal. Mas é bom também que tem assunto para a próxima. Também. Isso que ficou muito legal, André, você trazer essa perspectiva em que abre um mundo de possibilidades que as pessoas passam a de fato enxergar, mesmo que seja uma dor crônica, algo muito específico que ela acha que é somente por um motivo ou somente porque ela tem ou nasceu assim, mas essa perspectiva com certeza eu acho que vai trazer um novo olhar aí, uma esperança para muita gente. Isso precisa ser quebrado, Lu, que você é condicionado ao nome que deram para sua patologia. Tenho, né? Eu tenho, por exemplo, dores são diversas, dores na mão, síndrome do carpo, no ombro, tendinopatias, na cervical, artropatia, artrose, e por aí segue. Existe uma lista enorme de diagnósticos, um monte de ites. Mas a questão é, você pode sair dessa situação, né? Existe sim terapias que impactam, mas a grande transformação ela vem das suas mudanças, dos seus conceitos em relação à vida, da sua transformação pessoal. E tem sim o tratamento que vem de hoje, não sei, mas eu vou aproveitar aqui e dar uma brecha. Tem um hospital no estado do Espírito Santo especializado somente no tratamento de pessoas com dores crônicas. E observe bem o que eu falei, de pessoas. Ou seja, você não trabalha sozinho. Existe sim um médico especialista na dor, mas você entra também com psiquiatra, com psicólogo, com nutricionista, educador físico e por aí segue. Várias pessoas, um conjunto, para você melhorar o ser humano, né? E com a melhora do ser humano fica mais fácil tratar qualquer doença, e não só a dor crônica, mas fica
Se as pessoas soubessem o poder que elas têm de, por exemplo, tratar um diabetes somente com uma alimentação, certamente haveria muito menos consumo de medicamentos e as pessoas teriam muito mais vitalidade. Se elas soubessem o poder que elas têm de transformar a pressão alta delas, que também são nomes que ganharam, e tem que tomar o seu medicamento, eu não estou falando para ninguém deixar de tomar o medicamento, mas existe um outro lado que é a promoção da sua saúde, que muitas vezes só com a sua promoção da saúde você acaba deixando a sua doença muito mais fragilizada e tratando a doença às vezes até, quiçá, desaparece. Uau! André, muito obrigada pela sua participação. E você que está acompanhando a gente aí, toda semana tem conteúdo novo aqui. A gente está buscando assuntos e profissionais justamente para ir quebrando certos paradigmas e trazer essa visão integrativa, funcional e sistêmica da saúde. Já deu para ver aqui que o caminho é se cuidar. Então você que gostou dessa entrevista, se inscreve no canal, é um projeto novo, então conto aí com a contribuição de todo mundo para compartilhar, para mandar para o amigo. Lembrou daquela pessoa que, nossa, essa pessoa precisava ouvir isso, precisava ouvir a dica aqui do Dr. André? Manda o vídeo para ela e a gente fica aí juntinho até o próximo conteúdo.